Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te falo sobre dívida do Corinthians que aumentou ainda mais. Antes o que era 2 bilhões e 500 milhões de reais, hoje já são 2 bilhões e 700 milhões de reais. Estamos falando hoje do famoso 2,7 bilhões é a dívida do Corinthians hoje. E vamos falar muito aqui sobre esse vídeo, sobre esses canalhas que estão destruindo o nosso Corinthians, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians, tá? Antes de iniciar esse vídeo, eu vou dar um recado aqui curto e breve para não ficar mais dando trela para hater ou para pessoas que têm canais aí que não curtem o meu canal. Se você tem um canal, trabalha com o Corinthians, você faz seu trabalho, cara, e esquece que eu existo, tá? Eu não vou deixar de ser o mesmo, eu não vou deixar de falar as coisas que eu penso, e eu não vou deixar de trabalhar da minha forma humilde e meu jeito de ser. Eu sou assim. Não adianta você mandar e-mail, acusar que vai me processar ou que vai fazer as coisas, tá? Eu já estou frisando para você, eu não vou deixar de trabalhar assim. Isso pode ser com qualquer pessoa. E a próxima vez que me mandar e-mail, eu vou fazer um print e vou recortar aqui para todo mundo ver. Seu canal é famoso, seu canal é bem estruturado, então não venha falar que quando fizer minhas lives, eu não vou fazer seu canal de super membro mesmo. Superchat eu vou incentivar o pessoal a não fazer. Se fizer, eu vou lá e vou responder em primeira mão. Tudo bem, é uma diretriz do YouTube. Vai aparecer lá, Superchat, eu tenho que respeitar as diretrizes da plataforma e vou responder o comentário em primeira mão, sem problema algum, tá? Mas eu não... É meu jeito de ser. Eu acho que eu não preciso extrair mais dinheiro do meu inscrito só porque ele já tá aqui todos os dias me dando like, ele tá aqui todos os dias assistindo meu vídeo, criando engajamento, comentando, e eu não vou incentivar canal de membros para me arrecadar mais, eu não vou incentivar superchat. Cara, eu não tô nem aí se todo mundo ficar com raiva comigo por isso. É meu jeito de ser. Agora, se você gosta de trabalhar assim, cara, faça o seu trabalho, para não falar palavrão aqui, porque tem crianças que assistem esse canal aqui, tá? Faça o seu trabalho da melhor forma que você achar possível, mas não venha, repito, não venha querer atrapalhar meu trabalho, tá? Eu não vou lá no canal de ninguém, eu vou no canal de ninguém falar merda lá em comentário ou mandar e-mail, pessoal, tá? Eu não vou. Eu respeito o trabalho de vocês, mas aqui eu vou trabalhar do meu jeito, combinado? Fiel, vamos seguir aqui com as informações do nosso Coringão. Eu acho que não dá mais. Chegamos aqui no limite. Chegamos no ápice da loucura. Chegamos aqui no limite no limite de tudo. Extrapolamos tudo que podia acontecer no Corinthians. Hoje a dívida do Corinthians atual está em 2 bilhões e 700 milhões de reais. 2,7 bilhões. Uma dívida que antes era de 2,5, tá, fiel? Aumentamos aí mais um montante na nossa dívida. Em outras palavras, nunca diminui. Eu ficaria feliz se falasse assim, olha, chegou no final do ano, o Corinthians pagou aí da sua dívida 10%, diminuímos em 10%, diminuímos em 7%, isso nunca acontece, ela aumenta a cada ano que se passa. Se fosse para um clube normal de futebol, um clube, chegamos numa dívida muito alta, não temos mais o que fazer, vamos virar SAF, chegamos aqui no nosso limite. Mas você chegar numa dívida de 2,7 bilhões com um clube que no ano passado arrecadou 1 bilhão de reais, sem disputar títulos, ganhou um paulista nos últimos 6 anos, sem ficar chegando em finais para criar expectativa de grande torcida, sem conquistar nenhum título importante. Há quanto e quanto tempo o Corinthians não ganha um brasileiro, uma Libertadores, ou se classifica aí, ganha uma Libertadores, eventualmente vai para o Mundial de Clubes. Há quanto e quanto tempo não temos a perspectiva e aquela luz no fim do túnel, onde chega e fala, nação, esse ano vai. Esse ano o Corinthians está com o timão. Esse ano a gente disputa título. Esse ano nós é candidato a Libertadores. Nós vamos para o Super Mundial. Você não pode nem sonhar mais em fazer isso. Você pode sonhar, uma Copa do Brasil, campeonatos de tiros rápidos. Campeonato que tem uma estrutura mais forte, com clubes mais fortes, com o brasileiro, que você tem que manter uma regularidade até o fim. Você precisa de dinheiro e precisa de elenco. Uma Copa Libertadores, que você precisa de um elenco muito forte. Estamos falando também de clubes do Sul da América. O Corinthians não tem perspectiva nenhuma de conseguir conquistar um título desse nos próximos anos.
E eu estou falando isso para você não porque o Corinthians é pequeno, muito pelo contrário, o Corinthians é muito forte. Se fosse qualquer clube com esses administradores que estão aí, já tinha quebrado há muito tempo. A engrenagem ainda roda porque o Corinthians é muito grande. A engrenagem ainda roda porque a torcida, ela faz a diferença. Ela lota estádio de futebol contra o Velo Clube, ela lota estádio de futebol contra o Ferroviária, ela lota estádio de futebol contra o Remo, lá na época do Cuca, que a gente quase saiu pro Remo na Copa do Brasil, quem que lembra? Quando o Cuca era treinador, estádio lotado, Neoquímica Arena lotada. A gente lota estádio com clubes, com todo respeito, de menor expressão. Menor expressão. Os outros clubes não conseguem fazer isso. Então eles precisam sempre estar chegando para ter jogos importantes para conseguir lotar seus estádios e render uma grana. Só que a grana que eles rendem vai para o caixa do clube. A grana que o Corinthians faz no estádio com sua torcida, um pouco vai para juros da Caixa Federal e outra parte nós nunca sabemos para onde vai. Essa é a realidade do Corinthians hoje. Então se a gente chega numa fase em que a gente arrecada 1 bilhão por ano e deve 2 bilhões e 700 milhões de reais e você não consegue abater a dívida arrecadando 1 bilhão por ano, algo muito crítico está acontecendo. Então, para mim não ver o meu time daqui 10, 15, 20 anos sempre na mesma. Olha, corintianeiro, qual que é a perspectiva para 2026, para 2027, para 2028, para 2029, para 2030? Nenhuma. Nenhuma. Se a gente continuar sem nenhuma, só troca o rosto do presidente. A administração é sempre a mesma coisa. O Conselho Deliberativo nunca muda. É sempre o Andrei Sanches mandando, o Duílio mandando, o irmão do Duílio fazendo reuniões. Aí vamos supor, troca o presidente, vamos supor que o Osmar Stabile não ganha a próxima eleição, entra o Rosalá, ou entra não sei quem, ou entra qualquer outro tipo. Daqui a um tempo, gravem esse vídeo, a gente vai ficar sabendo que o Andrei Sanches participou de uma reunião, ou que o Andrei Sanches está fazendo alguma função no Corinthians, ou que o Duílio está fazendo, e que a dívida nunca baixa, e que nada acontece, e o Corinthians está... Há quantos anos eu estou falando isso aqui? É repetitivo, é igual filme, a gente sempre sabe o que vai acontecer. A gente sempre sabe lá se o bem vai vencer ou se o mal vai vencer. A gente sabe sempre o que vai acontecer. É o Corinthians todo ano. O Corinthians nunca surpreende a gente mais. É todo ano o Corinthians no mercado da bola atrás de jogadores sem contrato, atrás de jogadores oportunidade de mercado, atrás de jogadores que vêm para o Corinthians a preço de banana. A preço aí, baratinho, baratinho. É todo ano a mesma coisa. Todo ano o Corinthians briga para não cair no começo, depois sobe um pouquinho e fica ali estagnado no meio da tabela, sem perspectiva de crescimento, sem perspectiva de você conseguir conquistar grandes coisas no Corinthians. Corinthians hoje está um clube totalmente paralisado, um clube totalmente parado, sem perspectiva nenhuma de conquistar nada. Agora, quando a gente tem uma arrecadação gigante, faz e tem uma dívida como essa e não consegue abaixar arrecadando 1 bilhão, mesmo assim 1 bilhão de reais, a gente só perdeu para o Flamengo e para o Palmeiras porque estão inundando em títulos, porque estão com uma diretoria mais competente, estão com dinheiro e caixa, contrataram agora lá o rapaz do Fulham lá, eu esqueci, o Andrés Pereira, o Flamengo comprou o De La Cruz praticamente à vista, 96 milhões de reais, todo jogador que destaca hoje estão batendo de frente com clubes da Europa. E o Corinthians, que era para estar na frente desses clubes todos, o Corinthians com uma arrecadação surpreendente, ficando em terceiro, sem título, sendo lesado, sendo prejudicado. O Corinthians está indo em terceiro no ano passado. E esse ano não vai ser diferente. Só que até quando a engrenagem vai girar? Até quando a gente vai conseguir se manter assim? E mesmo que a gente consiga se manter, a gente vai ficar sempre assim, trocando figurinha? A gente é o terceiro que arrecada mais, mas a gente nunca contrata um jogador de nome, a não ser que um patrocinador master vem e traz um Memphis da vida, igual fez aqui a nossa patrocinadora master. A não ser que chega um patrocinador aí e fala, olha, eu vou trazer esse jogador para você põe minha marca lá no seu short, na sua camisa, eu pago esse atleta. Há quanto tempo o Corinthians não vai no mercado da bola? Eu quero esse atleta. Quanto que é o contrato dele? Ah, tanto. Beleza, vai lá, negocia e contrata. Todas as negociações do Corinthians são jogadores aí que você fica negociando lá um mês, não é verdade? A gente traz no canal aqui, até vocês falam, corintianeiro, esse assunto de novo? Então, as nossas perspectivas de contratações, de
de ganhar grande título pelos próximos 10 anos. Eu não vejo aqui uma perspectiva, a não ser que, cara, apareça um presidente aí que faça totalmente diferente que todos os presidentes já fizeram no Corinthians. E eu não acredito mais. Eu não acredito mais. O Corinthians me traumatizou na questão da administração. Eu não acredito mais que possa ter um presidente honesto no Corinthians. Não estou falando que o Osmar Stabile rouba, mas ele é fantoche. Fantoche do Tuma, fantoche do Andrés. Estava participando de reunião aí sobre a Caixa Econômica Federal, uma das dívidas mais importantes do Corinthians, ao lado do Andrés Sanches. Qual a perspectiva que a gente cria? Nenhuma. Não existe perspectiva. Então, se a gente chega num momento em que todos os anos é a mesma coisa, a arrecadação mostra, não paga nada, jogadores sempre oportunidade de mercado, Corinthians sempre brigando no meio da tabela, sendo o maior clube do Brasil, fiel, tem que virar SAF. Tem que virar SAF. Compradores tem de monte. Só que isso também pertence ao poder do Conselho Deliberativo, porque se eles votarem de ser não, aí o Corinthians não vira SAF. Eles só vão vender o Corinthians se um dia eles verem que o Corinthians vai fechar as portas, que eles lesaram tanto o Corinthians que não dá mais. Aí eles saem todo mundo bem de vida e vendem um Corinthians aí para um bilionário que vai lá e compra o Corinthians e faça o Corinthians renascer. SAF, fiel, eu sempre fui contra, porque o Corinthians é autossustentável. Eu nunca fui contra a SAF para os clubes que precisam continuar sobrevivendo. A marca do clube está lá, o nome do clube está lá, a torcida está lá, isso não vai morrer. Mas clubes que são autossustentáveis, eu sempre fui contra, mas no Corinthians não tem como mais. Eu sou a favor de virar SAF. Não tem como mais. Não dá mais para confiar. Estamos traumatizados de tantas promessas políticas, isso já está aí há mais de 20 anos praticamente, e sempre a mesma coisa vem acontecendo. Nunca muda. A história no Corinthians é sempre a mesma história daquele filminho de terror que a gente sabe o que vai acontecer no final. E isso tem que parar, porque é uma judiação, um clube desse tamanho, dessa magnitude, gigante, tradição, glória, torcida, não conseguir prosperar por causa que tem pessoas atrás dele administrando de forma totalmente errônea, de forma totalmente destrutiva para o nosso clube de futebol, para o nosso amado Corinthians. Isso tem que mudar, algo realmente tem que ser feito, tá? Então, fiel, só para mim encerrar o meu pensamento, falado sobre essa fiel, tá? Agora, que dia 28 de outubro eles vão oficializar o projeto, né? Vai tornar ele oficial, o projeto da SAF. Isso para mim é mais um golpe de marketing, oficializar projeto e tal. Isso aí é mais para criar força na mídia e o nome ser comentado novamente. Eu só quero aqui deixar a minha humilde opinião sobre a SAF, tá? Eu nunca procurei aprofundar muito sobre o assunto, porque o Corinthians nunca vai virar SAF enquanto estiver na mão desse pessoal. Só que o meu pensamento é o seguinte: o Corinthians deve 2 bilhões e 700 milhões de reais. Certo? Certo. Pra mim, o que eu sou acostumado a ver, chega um cara, vai lá e quita a dívida do Corinthians, compra o Corinthians e começa a injetar dinheiro no Corinthians, porque ele terá o retorno. O Corinthians, ano passado, arrecadou 1 bilhão de reais. Todo mundo que investe quer retorno. Só que para isso o clube virou uma máquina de futebol, porque o cara não vai lesar a sua empresa. Então, se você é dono de uma empresa, porque o Corinthians passa a ser uma empresa. Porque se você é dono de uma empresa, irmão, você tá lá uma empresa, você vai lesar a sua própria empresa? Você vai prejudicar a sua própria empresa? Você quer que sua empresa quebra? Então não tem como você roubar a sua empresa. Então a SAF, nesse quesito, ela é bom. Só que minha única dúvida sobre essa fiel, mais uma dúvida do que dizer que eu não sou a favor, tá? É se essa fiel já chega, porque elas vão vender cotas para torcedores corintianos, né? Onde pessoas vão estipular um número de cotas, onde você pode investir valores maiores e menores. Quem investe valores maiores tem mais autoridade do que quem investe valores menores, né? Poderes de votação, entre outras coisas que eu, como disse, não procurei me aprofundar. A única coisa que eu quero saber é que, por exemplo, o projeto Safiel foi aprovado, que nunca vai ser. Ah, beleza. O Corinthians vai começar a comprar as cotas. Essas cotas são de efeito imediato? Virou Safiel, o Corinthians já tem sua dívida quitada? Já tem seu estádio quitado? Vai ter dinheiro para contratar jogadores ou vai depender das cotas que foram vendidas? Então eu não sou muito familiarizado com essa ideia, tá? Com essa ideia. Não estou dizendo que a torcida não é fiel. A torcida do Corinthians é a mais fiel de todas.
mais fiel de todos. É lógico que eles vão comprar muitas cotas. Só que isso vai ser como que vai funcionar essa questão das dívidas? Já chega pagando tudo? Porque o que a gente está acostumado a ver de SAF, milionários como sheiks, árabes, ou algum tipo de empresários, ou grupo de empresários, cara, qual que é que a gente vai fazer? Vamos pagar a dívida do Corinthians de imediato, com o estádio, tudo embutido. Vamos pagar lá 2 bilhões e 700 milhões de reais. Então eles chegam, pagam, o clube respira. Aí você tem 1 bilhão que vai entrar no ano. Mesmo que o efeito não seja de imediato, fazendo contratações, mas se você já chega quitando a dívida do Corinthians toda a arrecadação do estádio já vai direto para os cofres do Corinthians. Isso a gente está falando aqui de milhões e milhões de reais entrando a cada jogo do Corinthians que passa, a cada jogo do Corinthians que entra. Então você arrecadando milhões e milhões de reais, você consegue formar um time multicampeão. Com todo respeito, John Textor comprou lá o Botafogo, né, fiel? Ou outros clubes que são SAF, eles compraram clubes de mediano para baixo, com todo respeito. Não tem arrecadação monstra que o Corinthians tem. Qualquer pessoa que compra o Corinthians, com a arrecadação substancial que o Corinthians arrecada todo ano, consegue montar um dream team, um sonho de time, onde o Corinthians pode respirar novamente, disputar grandes títulos novamente, trazer esperança para o torcedor novamente e ter a liberdade de falar, cara, esse ano eu acho que a gente vai ganhar uma Libertadores, esse ano eu acho que a gente vai ganhar um Brasileiro, a gente vai disputar nas primeiras colocações. Eu tenho certeza absoluta disso, tá? Mas a Safiel, eu fico um pouquinho com o pé atrás por essa questão de já chegar e pagar tudo a dívida do Corinthians. Eu acho que não vai funcionar assim, acho que os investimentos serão aos poucos. Eu sou acostumado com aquela ideia de SAF que o cara chega, compra o clube, paga a dívida e o clube fica zerado. É assim que funciona, pelo menos é a minha opinião, eu quero saber sua opinião. Mas, fiel, esquece porque nunca será aprovado um projeto de SAF no Corinthians, tá? Não Safiel ou qualquer outro tipo de SAF, qualquer empresário que seja para comprar, não será aprovado. Mas hoje eu sou a favor de virar SAF, mesmo que não seja Safiel ou outro tipo de SAF, eu sou a favor de virar SAF porque o Corinthians precisa ser salvo realmente, porque não dá mais. 2 bilhões e 700 milhões para um clube que arrecadou 1 bilhão no ano passado, não dá mais, não dá para confiar mais nesses administradores. O que vive é a paixão pelo nosso clube que nunca vai morrer. Isso será eterno, tá, fiel? Isso eu vou levar no caixão comigo, o amor que eu sinto pelo meu Corinthians. E todos vocês também, eu tenho certeza, tá? Comentem, corintianeiro, você tá totalmente errado o que você falou. Corintianeiro, você tá certo, corintianeiro. É isso aí, corintianeiro, eu concordo com você nisso, mas discordo nisso. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Faz um tempinho que eu não estou respondendo os comentários, mas estou lendo todos. Nesse vídeo de hoje eu vou responder todos os comentários, vocês podem me cobrar se eu não responder. Então pode comentar porque eu estou muito aqui a fim de saber qual é a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Então muito obrigado por tudo e vai Corinthians!